Eu quero tentar fazer pelo menos 2 vídeos agora, né? Esse aqui basicamente é sobre abusos, ok? Por parte, né? Abusos que psicopatas fazem conosco. Eu comecei a tratar a questão do perigo da forma que você pensa o sexo, beleza? Porque você se torna vítima muito facilmente de pessoas mal intencionadas. Vamos lá. Os homens, principalmente, não têm uma visão boa do sexo, porque a gente cresce um mundo que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor quer lhe passar que fazer sexo é uma questão de status, você ser melhor, ser superior. Por exemplo, você ser virgem é uma vergonha, se você ser inferior aos outros. E seus colegas, seus parentes lhe tratam dessa forma, ali adoecendo desde o começo. Então, e além de tornar de influenciar nossa mente no sentido que o sexo é a coisa superior, porque tem questão de status, né? Tem questão de humilhação, tem questão de narcisismo, porque a forma que essas pessoas passam pra gente o sexo se você faz, você é melhor, você é superior, porque estão fazendo com você, então você é desejável, traduzindo a energia negativa. Se você é desejável, você é superior, você é melhor, você tem valor. É, eu tô tentando destrinchar de uma forma didática, lógica, né? Só a didática com desenvolvimento lógico. Bora começar por aí. Quando você pega informações e espalha as informações por seu texto, verbal, né, oral ou escrito, não há didática. Porque as informações estão desconexas e não há um aprendizado, há um decoreba qualquer inútil. Beleza? E na didática, a gente sabe que na didática você tem que desenvolver um raciocínio para a pessoa absorver aquele raciocínio e aprender o que você sabe. Senão você não é professor. Vamos lá. A questão do sexo, né? E os abusos dos psicopatas. Vamos lá. Os psicopatas, os narcisistas, não têm empatia de nenhum sentido. Ela não sente o que você sente. No sentido de empatia, de sentir o que você sente, no sentido de se importar com o que você sente. Porque o psicopata poderia não sentir o que você sente, mas se importar com o que você sente de nocivo ou benigno. Nenhuma das coisas acontecem. Como as pessoas ao nosso redor, distorcem a ideia de sexo em nossa mente, de que você tem que fazer sexo ou fingir que sabe, ou fingir que faz, para você não ser humilhado na rua, não ser humilhado em casa, para você ter um status de superior, de ser desejável, de ter algum valor, de você ser foda porque você tá transando, como se fosse uma coisa, como se só você transasse, porque todo mundo nasce com órgãos genitais sexuais, né? E eles distorcem isso na mente da gente, a gente cresce doido, né? Principalmente o homem, principalmente. A mulher nem tanto. A mulher não tem sensibilidade a isso. Claro que ela cresce com humilhações, né? Se ela for virgem também ela é perseguida, ela não tem valor, ela ficará pra titia, ela é otária, blá blá blá, aquela coisa toda. Que o homem passa também, só que na mente dela é diferente. Na mente dela é diferente, ela não vê o sexo como um homem vê. Primeiro que ela não tem necessidade sexual, normalmente não tem. O homem não tem também, mas essa doença que bota na mente da gente desenvolve uma necessidade artificial na mente da gente, do homem. Então a partir daí você se torna uma vítima fácil de psicopatas. Aí eu quero tratar um pouco aqui porque eu conheci muita gente vítima de psicopata, escravizadas, né, gente, é feminino, escravizadas pelo sexo, e até para evitar problemas maiores, para mim eu tive que me afastar. Lhe explicar a situação. Quando você tem uma necessidade sexual artificial, normalmente quando você tem uma namorada, você quer que aquela mulher transe com você, que lhe ensinaram isso aí. E se você estiver com uma psicopata e ela sabe que isso existe, ela lhe manipulará, adoecerá mais sua mente ainda. A mulher psicopata, com um homem que não é psicopata, ou uma mulher homossexual.
certo? Ela, quanto mais você quer, mais ela lhe promete sem lhe dar. Pode lhe dar uma, duas, três vezes para poder para poder escravizar de vez, e depois para de dar sexo a você e fica ali controlando, lhe destruindo através da promessa que não lhe dá. E lhe manipula, ele trata mal com aquilo ali. Como você está escravizado pela pessoa, pela necessidade, como se só aquela pessoa pudesse lhe dar o sexo, como se você precisasse do sexo. Tome o termo precisar como algo precisar algo que você não vive sem, ok? Precisa, não é quer, desejo. Precisar é um termo específico, não é sinônimo de querer, de desejo, ok? São termos básicos aqui, eu espero não estar precisando o tempo todo estar explicando termos básicos. Todo mundo é metido a besta, né? Então vamos lá. O que não falta é a gente querendo me corrigir e não sabe não sabe o conceito de palavra nenhuma. Fica complicado. Zorra pepino. Vamos lá. Vou fazer logo esses vídeos aqui. Então, quando a mulher psicopata ou o homem psicopata lhe escravizou, para o homem psicopata lhe escravizar, ele não consegue escravizar uma mulher normal, não, com sexo, que a mulher não tem essa necessidade. Ele não consegue fazer isso na mulher normal. Ela faz outro tipo de escravização com a mulher. O homem psicopata consegue fazer com um homossexual, e a mulher psicopata consegue fazer com um homem normal e com uma mulher homossexual, certo? Então ela pode lhe dar uma, duas, três vezes, depois lhe escraviza com aquilo ali, você querendo e nunca lhe dá. E você, fora isso aí, que não seria o suficiente, são pessoas que sempre, por mais mal que faça a você, a todo mundo, ela consegue sempre estar criando uma personagem. Ela tem uma personagem que ela está sempre sendo a vítima. Ela é vítima de abuso, às vezes mente pra você que os pais estupravam ela, que os irmãos, que os parentes estuprou na escola. Inventa que ela foi estuprada e sempre toca nesse assunto e faz cara de choro e finge que foi abusada, que tem traumas, pra você estar sempre com pena dela e você acreditar naquilo ali. E ela finge também que tem poderes sobrenaturais, sensibilidade e que tem medo de seus amigos. O psicopata, a psicopata sempre fará tudo para afastar você das pessoas que gostam de você, que estão próximas a você, porque essas pessoas que gostam de você são uma ameaça para o controle da psicopata, do psicopata. Então ela tem que afastar você, a vítima, de qualquer forma, de todo mundo, para o controle ser cada vez superior, cada vez maior, e normalmente tentar lhe induzir ao suicídio através do sofrimento, tirando tudo que você tem. Ou, a depender do caso, conseguir lhe controlar de uma maneira que lhe leva a situações que você será assassinado por ela ou por terceiros, normalmente por terceiros. Tenta manipular a situação dessa maneira. Entenda. Lhe darei um exemplo para você entender se existe diferença entre psicopata e narcisista, para você entender, porque tem muita mentira na internet. Deixa eu lhe explicar. As pessoas que não têm conhecimento mínimo, básico sobre a maldade, o psicopata narcisista, pensa que existem vários tipos, né? Sociopata, psicopata, narcisista, e ainda por cima decora a besteira da internet, já não tem vocação para a área, ainda aprende um bocado de besteira, não consegue discernir porque não tem conhecimento nem vocação para a área, fica cada vez mais doido, espalha mentira. Vamos lá, lhe darei um exemplo que não existe várias pessoas malignas, só tem um tipo, que a gente pode minimizar para narcisista. Certo? Narcisista e psicopata são diferentes? Não, são a mesma pessoa. Vou dar um exemplo para você. Normalmente as pessoas que não têm conhecimento sobre a maldade pensam que sabe, e ainda, como eu me afastei de muita gente maligna, ou de muita gente que não é maligna, como eu lhe falei, mas era manipulada pelo mal, me afastei de pessoas também que pensam que sabe o que é o mal, mas estava sendo controlado pelas próprias mentiras e pessoas malignas. Eu tive que me afastar até para meu próprio bem, para não ter que tomar uma providência mais incisiva. Que você tem que se defender ou morrer, a escolha é sua. Então vamos lá. Dá um exemplo aqui. As pessoas tapadas pensam que o psicopata é psicopata a partir do momento que ele mata alguém, ou que ele mata mais que uma pessoa, ou que ele mata uma pessoa, um familiar, porque uma pessoa normal não mataria um parente, que parente é sangue. É uma mentira que invento aí. Beleza? Bora ver se de fato o psicopata é quem mata e quem não mata não é psicopata. Bora ver? Vou dar um exemplo.
O que é para você? O que é pior para você? O que é pior para você? Uma pessoa que mata alguém, pessoas que desconhecem, mesmo que seja em série, 10 pessoas, não conhece aquelas pessoas, não tem nenhuma proximidade nem nada, ou, quem é pior? Essas pessoas aí que fazem isso, ou, e é comum, tem, todo lugar do mundo tem, viu? Cuidado porque a mídia não passa as informações úteis pra gente, não. Tudo é escondido, mentira. Quem é pior? Essas pessoas ou as pessoas malignas que não têm oportunidade de matar. Todas elas fazem os mesmos males. Vocês estão dizendo que é psicopata ou não, por matar ou não. Vamos lá. Essas pessoas que matam são piores ou melhores que as pessoas que fazem abuso sexual, estupro, etc., com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, desde a infância. Não são pessoas próximas delas, não é sangue do sangue? Fazem isso anos a fio com seus filhos, os filhos dos outros, seus sobrinhos, etc., sobrinhos dos outros. Quem é pior? Quem mata ou quem faz isso? Observe como, a partir dessa comparação, que eu não deveria precisar fazer, já que todo mundo pensa que sabe tudo e quer corrigir quem sabe, observe que essa comparação faz você de fato parar para raciocinar se seus conceitos são conceitos e são certos, né? O que é pior, uma pessoa torturar uma criança desde a infância, um filho, um neto, um parente, um irmão, uma irmã, estupro, independente do gênero, desde a infância, a vida inteira? Ou a pessoa que mata um desconhecido? Não há a questão do narcisista, psicopata, é a oportunidade. A pessoa é aquilo ali. Ela não se torna uma psicopata a partir do momento que ela mata alguém. Às vezes, na verdade, ela sempre quis assassinar todo mundo. Mas ela não tinha o poder, a oportunidade. O Estado tem a coerção contra ele. Que tem a força do Estado que dificulta ele matar as pessoas, porque será prendido. Né? Prenderão essa pessoa. Já tem ambientes que eles fazem com liberdade. Existem locais da África que essas pessoas essas pessoas têm a oportunidade de assassinar, torturar, estuprarem, canibalizarem. Oriente Médio, tem vários lugares assim que facilitam. E interior dos países também, que acontece muito. Os interiores acontecem muito, isso aí. Então vamos lá. Voltando à questão do psicopata, você entender que tá lhe controlando, lhe destruindo, adoecendo sua mente, ou de alguém próximo, ou pessoas que você nem sabe que tá rolando, que é comum. Existe controle sexual sobre o homem e a mulher homossexual, beleza? E como ela tá se vitimizando o tempo todo, se fazendo de pobre coitada, muitas vezes diz que tem poderes sobrenaturais, ela procura saber se você tem religião, se você tem alguma crença para lhe manipular com aquilo ali, já que você já acredita em uma mentira. Se não, já tenta lhe colocar em uma religião mentirosa que diz que tem superpoderes, é superior, é evoluída, é desprendida do mal. Lhe coloca ali para poder lhe manipular sua mente, lhe destruir, lhe controlar, lhe levar à destruição. Isso aí é o básico. Mas como é a vida da pessoa que entrou nessa situação e está lá escravizado sexualmente? As pessoas que são escravizadas sexualmente, elas fazem qualquer coisa pelo psicopata que a manipula. Tudo que a psicopata fala, ele acredita, ela acredita. Tudo. Ela pensa que a vítima, por mais que ela passe por todo tipo de abuso, esculhambação, tortura, ela é vítima como uma vítima. Ela é vista como uma vítima, como um ser superior que tem poderes sobrenaturais, né? Se faz de pobre coitada. Ela faz esse tipo de abuso com tudo, viu? Com o filho, com a mãe, com o pai, com o irmão, com todos. Não tem distinção. Eles não têm nenhum. Eles são seres malignos e fazem com todo mundo. Aí que vem a onda. Bora entrar um pouco de detalhes da vida das pessoas que estão nessa situação de abuso, que elas não veem. Vamos lá. Bora partir do homossexual. Independente de ser homossexual ou não, essa pessoa, quando ela não está conseguindo lhe manipular como ela quer, ela lhe dá um pouco de sexo e faz todo tipo de putaria. Todo tipo de putaria. Todo tipo de putaria ali.
homossexual ou heterossexual. O narcisista, o psicopata não tem gênero. Transa até com animais. Então vamos lá. Quando ele não consegue lhe manipular, lhe controlar sem o sexo, a pessoa lhe dará aquele sexo ali. E aí, adquirindo poder sobre você, afastará você de tudo e de todos. E botará você contra tudo e contra todos. As pessoas que estão próximas a você, ele descobrirá quem você gosta, quem você respeita, quem você admira. Criará uma aparência de que essas pessoas são malignas e desejam seu mal, desejam mal dela. Muitas vezes ele leva para uma religião que diz que recebe espírito, para o espírito falar dessas pessoas que você gosta, para lhe manipular e você ficar contra essas pessoas que você gosta, né? Utiliza a religião, a religião faz muito isso, as religiões malignas. Um líder religioso falou com Deus ou possui um espírito, e aí fala que essas pessoas que lhe respeitam, que são pessoas que ameaçam o poder sobre você do mal, são pessoas malignas, que fazem o mal, fala até de vidas passadas e vidas futuras, que faz todo tipo de coisa, e você fica contra essas pessoas e odeia essas pessoas e se afasta. Por isso que tem gente que não entende por que certas pessoas pararam de falarem com elas e estão dando patada, prejudicando. Já teve situação de lojinha, por exemplo, de lanchonete, que eu fui comprar um lanche de uma pessoa lá que é manipulada pelo mal, e a pessoa me prejudicou com o lanche, eu nunca mais voltei lá, já desconfiava que estava rolando e não voltei mais lá. E essas pessoas destroem a mente dessas pessoas. As pessoas destroem a mente completamente e ficam completamente manipuladas por essas pessoas. Entrou nessa situação de controle, o psicopata quer destruir você cada vez mais. Aí bota pra você transar com outras pessoas. Essas pessoas gostam de transar com mendigo. Não tô falando mal do mendigo, mas são situações bem mais complicadas. Bota pra você transar com animais. Bota pra você ver elas transando com outras pessoas, elas transando com animais, transando com mendigos. A depender do caso, do controle que tem sobre você, começa a botar pra você comer carne humana, canibalismo. Ela mostra ela comendo carne humana. São psicopatas, são narcisistas, são pessoas malignas. E você tá tão destruído mentalmente, tá tão sem noção de tudo, e pensa que todo mundo é seu inimigo, que você tá nessa situação de estar transando com mendigo, transando com outras pessoas, vendo a pessoa transar com mendigo, com animais, com outras pessoas. Você tá transando com animais, você tá comendo carne humana, e você não consegue perceber. Você tá com a dissonância cognitiva plena em sua mente, lhe destruindo ali, e você não consegue ver o óbvio. Como ela lhe afastou de seus amigos verdadeiros, suas pessoas que lhe amam. Você nunca conta a ninguém, você vive com segredinhos. Você pensa que você tem uma vida maravilhosa com psicopata, com segredinho, e ninguém nunca fica sabendo de nada, e você acaba sendo destruído, comete suicídio. A pessoa que foi sua namorada ou seu namorado disse que você tinha problemas, que você ameaçava ela, que você agredia ela verbalmente, fisicamente, que ela não aguenta. Ela faz aquele processo de vitimização e não conta a ninguém, nem a polícia, nem ninguém, o que fez a você, o que fez você cometer um suicídio ou matar alguém. Porque há muito esse caso de manipulação, quando tem essa manipulação desse nível sexual e tudo mais, do psicopata a psicopata controlar a vítima para matar os outros, né? E quando essa pessoa mata e a polícia pega, ela não conta que foi manipulada e não conta quem mandou matar. Ela inventa a história lá. Muitas vezes o psicopata já falou para essa pessoa, e essa pessoa é prendida, estuprada na prisão, assassinada, defendendo o mal. Ficou claro? Para você ver o nível de situação. E acredita, essas pessoas desse tipo de vítima estão em todo lugar. Você conhece essas pessoas nessa situação. Estou fazendo um resumo básico aqui sem entrar em detalhes, já falei. Não há necessidade de falar o tipo de putaria que rola, como é o canibalismo e etc e tal. Todo mundo sabe, todo mundo ouve falar, a maioria não acredita, entendeu? Tem dificuldade de lidar com a realidade. Quando eu botei um vídeo sobre as pessoas estarem doentes e não aceitarem a realidade, do que teve de gente fodona que falou, eu não nego a realidade, eu boto pra fuder. Veremos aí se um certo vídeo que eu preciso fazer será feito. Bora ver se você pô, você é o bichão mesmo, viu? Bora ver se você é fodona mesmo, se você é fodão mesmo. Se a gente evoluir, se tiver uma progressão legal de vídeos aqui, de aula. Então a pessoa está nessa situação. Imagine, uma pessoa que faz isso com outra pessoa é menos maligna que um psicopata que matou 3, 4, 5 que nunca viu na vida? Na verdade, essa pessoa que faz esses assassinatos faz esse mesmo tipo de situação
com várias pessoas. E lembre, uma das formas de manipular do psicopata, ou a psicopata manipular a vítima sexualmente, é ela fingir que é virgem, né, se for possível, porque se ela tiver filho ou filha, né, sendo homem ou mulher, é difícil você falar isso aí, mas ela costuma falar que foi estuprada, abusada, enganada. Uma das formas é ela fingir que é virgem e tem uma situação. Ela fingir que só transa com você, que só transou com você. E na verdade ela tem várias vítimas pelo mundo, virtual ou do mundo real, várias vítimas, e faz as mesmas coisas que faz com você, faz com todo mundo. Ela está acostumada com isso aí, é a pessoa maligna. Então eu espero que eu esclareci um pouco aqui, ok? Dessa situação aí. Tem gente em todo lugar passando por isso, em todo lugar passando por isso aí. Me afastei de muita gente até por quê? Deixa eu falar. Como a pessoa está extremamente manipulada por um cara ou por uma mulher psicopata, narcisista psicopata, é muito perigoso para a gente tentar ajudar. Porque ela é falsa, ela se torna uma pessoa falsa. Já falei sobre isso. Ela lhe vê como inimigo, como uma pessoa falsa, que a outra pessoa está manipulando, falou que você não presta, que você é maligno, envolveu religião, poderes sobrenaturais que não existem. E a vítima acredita plenamente nessas pessoas que manipulam ela. Tanto da religião, como do trampo, da academia, da faculdade, né? A namorado, plenamente. Então quando você começa a tentar ajudar essa pessoa, ela rapidamente vai contar ao psicopata, E a depender de como você esteja trabalhando ali para ajudar essa pessoa, ela dará um jeito até da vítima matar você. Botar um veneno na comida, lhe dar um tiro, lhe empurrar de algum lugar. Tá controlado ali. A pessoa não acredita em você, não confia em você e contará a pessoa que faz mal a ela, o psicopata. Não tem jeito. É muito arriscado você fazer isso aí, é muito difícil fazer isso aí. Já tratei um pouco disso aí com relação à religião. Quando você começar a tentar ajudar a falar, ela dará um jeito de procurar logo as pessoas malignas que têm superpoderes e as pessoas religiosas que têm superpoderes para contar, e aí eles ficarão com ódio e manipularão a situação para afastar ou para lhe destruir, para lhe matar. E essas pessoas, tanto os malignos quanto as vítimas, já lhe difamaram por todo lugar. Você perde a credibilidade, né? Isso é comum, isso acontece com todo mundo, mas como fica tudo em segredo e as pessoas são falsas, são fracas, são pequenas e são invejosas, elas não lhe contam. E tem gente doente, tem gente que morre, tem gente que comete suicídio, tem gente que mata. Isso é comum. Ok? Temos 8 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo, mais ou menos. 8 bilhões e 800 milhões de pessoas. E 400 milhões de pessoas. Eu não atualizo mais essa informação, já tem um mês, viu? Então, você não tem como ajudar. Não tem como ajudar. A pessoa está totalmente controlada, manipulada, com a mente destruída. Não tem como ajudar, não tem como você resolver isso aí. Você terá problemas com isso aí. Não é questão de sacanagem. Como eu falei na questão do vídeo de religião, e todo mundo passa por isso, todo mundo vê e sabe isso aí. Só que nega. Desculpe. Como ele deu um exemplo de gente que estava numa situação de religião maligna e foi alertada sobre o problema, ela entendeu aquilo ali e pensou que as pessoas que estavam ao redor dela, manipulando ela, estavam sendo manipuladas pelo mal. E pensou até que os líderes religiosos estavam sendo manipulados pelo mal, por pessoas malignas. Para você ver o tipo de controle e manipulação que a pessoa tá, o despreparo para lidar com isso aí. E essas pessoas, você fala, cara, já me contaram pessoas também que falaram que falou, não vá lá, não fale com essas pessoas que estão lhe fazendo mal, não vá lá alertar ninguém, porque ninguém gosta de você, se afaste. Eles perseguirão você e depois você se afasta, dá um jeito de se afastar, até pararem. E normalmente não param, né? Passam a vida toda ali perseguindo. Eu passo muito por isso aí. Tem muita gente de religião protestante aí, maligna, que já parei de falar, era para dar queixa na polícia, tomei golpe, fui prejudicado, caluniado, todo tipo de coisa. Há pessoas que quando passa por mim ainda quer me assediar ainda por cima. Mais ainda. E são pessoas que têm 10, 12, 20 igrejas aí, são pessoas muito ricas. E se faz de pobre coitado, mora num apartamentozinho simples, numa casinha simples, né? Mas tem muito dinheiro, ganha muita coisa, ganha imóveis, ganha carro, ganha moto, ganha muito dinheiro e se faz de pobre coitado. O psicopata narcisista sempre se fará de pobre coitado, de pobre do que não tem nada, mas está sempre explorando as pessoas, suas vítimas, tendo religião, tendo igreja ou não.
São pessoas que não estão passando fome, não estão passando necessidade. Muitas vezes diz que não tem um telefone para você lidar, que não tem nada. Ou então que só tem um telefone, que ganha pouco, que está com dívida. E está explorando 20 pessoas na internet. Né? Está explorando mais 20 pessoas no mundo real. Tem condições sim, só que você não sabe. Mas você não sabe. Você pensa que a pessoa ela anda com roupa velha, compra roupa no camelô, anda de ônibus, sandália furada. E você acredita no que você está vendo. Você não tem preparo para estar nesse mundo aqui. Por isso que eu falo, é melhor tem gente que não deveria estar vivo, porque não tem preparo de viver aqui. Aqui é coisa séria, aqui não é pra fraco não. Então, e conheci pessoas que alertaram certas pessoas e foram lá falar com o líder religioso, com pessoas envolvidas, e a pessoa desapareceu, foi morta. E avisaram essas pessoas, não vá. E são coisas que chegam ao ouvido de todo mundo, fica sabendo, as pessoas negam, não aceitam que isso aconteça. Não aceitam que isso aconteça. E as pessoas foram mortas, desapareceram, deram fim na família. Sabe Deus o que foi feito antes de matarem. E por aí vai. Entendeu? Então, quando eu falo tome cuidado, se afasta, porque é mais fácil você se lascar, cara. Você tentou ajudar e tal, viu que tá dando errado, desista, se afaste da pessoa. Você não tem como resolver isso aí. Essas pessoas malignas manipulam várias pessoas ao mesmo tempo, estão sempre recebendo informação fácil. Muitas vezes tá transando com o cara e já botou esse cara contra a mãe, contra o pai que gostam dele. E aí o pai e a mãe tá tentando ajudar, essa pessoa vira a cabeça dessas pessoas mais ainda contra o pai e contra a mãe, faz essa pessoa matar o pai e a mãe ou ajudar no assassinato. O irmão, o filho, a pessoa tá totalmente controlada, manipulada. Totalmente destruída, tá transtornada ali. E tá andando na rua como se fosse a pessoa mais normal do mundo. Tá fodida. Entendeu? E essas pessoas fazem qualquer coisa por essas pessoas malignas, esses psicopatas. Então será de fato que você conhece o mal? Será que esse mal todo que você, meu Deus, o mal existe grandão só porque matou uma pessoa? Você não conhece os contextos. E você é uma pessoa que não, você é outra pessoa que não é capacitada para estar nesse mundo. Quando ele passa uma coisa, um resumozinho geral do que acontece muito em todo lugar. Eu passo para as pessoas aqui, eu vejo as pessoas passando por isso aí. Viu a diferença do que você pensa que você sabe, do que de fato é real, do que acontece? Não precisei entrar em detalhes sobre cada situação dessa daí, especificar, né? Não dá. Quando aparece uma mulher, um psicopata, tentando me seduzir, eu já sei que é pra me fuder. Não vou, entendeu? Felizmente não tenho nenhuma necessidade sexual. Não sou dependente de sexo. Não vejo o sexo como as pessoas veem. Não dá pra me manipular com sexo. E aparece também um homossexual, psicopata, tentando fazer isso comigo. Eu falei, porra, esse cara quer me convencer que gosta de mim e pensa que eu transaria com um homem? Nada contra os homossexuais. Mas como eu falei, o psicopata transa com qualquer um pra poder destruir os outros e roubar e destruir. Você não tem noção da quantidade de casos que chegaram a mim. De psicopata maligno, psicopata manipular um homossexual, tirar tudo que pôde de sua vítima, conseguir casa, transferir a casa para o nome dele, o carro, ganhar uma casa, um apartamento. Quando conseguiu tudo que queria, vendeu tudo, fingiu que viajou, vendeu tudo, sumiu no mapa. Quando a pessoa procurou o seu suposto namorado lá, ou namorada, o apartamento já havia vendido, a pessoa tentou reaver o apartamento, a casa, disse que foi ele que comprou, mas estava no nome do filho da puta, então não tem como conseguir de volta. Esses psicopatas, homem e mulher, costumam muito terem várias vítimas. E eles não precisam comprar uma casa, um apartamento, porque eles ficam vulneráveis quando tem uma casa, um apartamento, que é mais fácil localizar. Então, normalmente, eles têm pessoas que eles vitimizam. Às vezes até psicopatas também, que eles transam. Então, nenhum dos dois é vítima, basicamente, né? São pessoas ricas que têm vários apartamentos, várias casas. Sendo vítima ou não, sendo psicopata, uma vítima normal. Então, ele fica dormindo em apartamentos e casas diferentes. E você não tem como localizar essa pessoa. Não tem nada no nome dele ou dela. Não tem. Então entenda como a questão sexual é extremamente perigosa e complicada. As pessoas têm uma tendência a acreditarem que quem transou com elas gosta dela por haver transado. Só por haver transado. É bem complicado isso aí. Eu particularmente prefiro pagar do que me arriscar uma situação dessa daí. Pago. Se por acaso eu identificar que
a pessoa que está me vendendo o serviço é psicopata, eu me afasto. E o que acontece? As pessoas que perderam suas, que vendeu, essas pessoas que tem várias, que não tem casa e apartamento no nome dela, usam também isso aí a favor delas. Pô, não tenho nada, aí consegue uma casa, um apartamento da pessoa, compra tudo dentro da casa, televisor, tudo. Quando tem tudo que quer, vende, leva o que quer levar e some da vida daquela pessoa. Vocês não têm noção da quantidade de gente, de situações dessas que já chegaram pra mim. A quantidade é comum, isso acontece demais, viu? Em todo lugar. Espero ter ajudado.